E tá estreando um quadro novo de férias por aqui, o Razões Itinerante. Em alguns lugares nós vamos gravar um bate-papo descontraído, um café gostoso, um encontro e algo muito especial que tá vindo por aí. Vamos tomar um café comigo? Entre eu e uma amiga, um bate-papo muito especial e eu quero muito que vocês escutem a história de superação dela. Então vem comigo. E hoje eu tô com a Leslie, uma amiga, uma querida, uma mulher ousada, cheia de intrepidez e ousadia. E é um privilégio estar aqui com você. Prazer é todo meu. E, Leslie, fala pra mim, o que é superação pra você? Você não deixar de passar as lutas, mas ter a certeza de que Cristo está com você, independente da situação. O barco vai balançar, mas se Jesus estiver no barco, ele não vai afundar. E eu já vou me emocionar. A Leslie é um milagre vivo nessa terra, né? E eu fiz questão de trazer ela para vocês por isso. Então, esse é um quadro novo, né, que a gente está fazendo, mas para mostrar o quanto Deus é bom, né? Então, eu chamei ela para tomar um café e ela me contar um pouco. Conta para mim um pouquinho das suas superações. Eu tinha uns 22 anos, eu tive um filho, né? E ele, com um aninho, ele faleceu de meningite. E ali eu era afastada dos caminhos do Senhor, né? Eu conhecia Jesus, mas por rebeldia, talvez na juventude, eu me afastei dos caminhos, né? E dali foi só ladeira abaixo. E depois que meu filho faleceu, eu descobri que tinha algo a mais do que da morte dele, né? E mesmo assim, ainda continuei resistindo. Até que um dia eu entendi que eu fui chamada para um propósito, que era servir a Cristo, independente da situação, independente do lugar, independente de qualquer coisa. O meu propósito era servir a Jesus. E dali por diante eu foquei em Cristo. E aí comecei a ter as dificuldades e foi quando eu descobri o tumor no meu útero, né? E eu descobri de uma maneira bem ruim, porque foi um tempo que eu estava planejando ter um filho. Eu e meu esposo, a gente queria ter um filho. Ele só tem uma, que é a Mari. E aí a gente queria ter um filho e a gente começou a planejar esse filho. Foi quando eu descobri um tumor no útero. E ali o médico falou que pela hemorragia que eu tinha, pelo tanto de anemia, pelo tanto de problemas, eu não iria sobreviver muito tempo, né? E eu recebi aquela palavra e saí desesperada, sem chão. Porque receber um diagnóstico, né, Leslie, ele traz pra gente uma realidade meio brusca, né? De você falar assim, caramba, tava tudo bem até agora e do nada, bum! Exatamente. Algo que realmente muda tudo. E a gente não espera, né, o pior. A gente sempre espera que comigo não vai acontecer nada. Nunca vai acontecer, nunca acontece com a gente, né? E aí, quando ele disse pra mim assim, olha, você tá com um tumor enorme no seu útero, o grau da sua hemorragia é cirúrgico. Ou você já corre daqui procurar um médico, ou você não vai aguentar muito tempo. Eu tinha 1,30 de sangue no corpo, eu já tinha perdido todo o meu sangue. E aí, eu saí desesperada e esqueci. Eu esqueci de tudo que eu acreditava sobre Jesus, eu esqueci. Naquele momento eu esqueci que Jesus curava, que Jesus libertava, que Jesus... Eu só foquei no meu problema. E aí eu me lembro que no outro dia você postou um vídeo no hospital. E eu vou chorar, tá? Eu não sabia dessa parte, não. E você postou um vídeo no hospital e super animada, super sorridente, com o seu problema muito pior que o meu. Porque até então, o meu problema era um tumor no útero, mas não era igual ao seu. E aí eu lembro que eu mostrei pro meu esposo, eu falei, olha, com a Lê, né? E ele assim, ó, tá vendo? Existem pessoas passando problemas piores que o seu. E o seu não é pra morte. E aí eu sempre falava com você, eu também tô doente, né? E você sempre postava os vídeos e mostrando que você tava bem, mesmo sem estar, né? Que você confiava em Jesus, sempre confiou desde o começo. Eu falava, não, eu tô sendo injusta com Deus, né? Tô sendo ingrata. Independente se eu tiver que morrer, né? Tá no plano de Deus. E eu comecei a mudar meu pensamento. Eu falei, não, eu não aceito essa enfermidade. Isso não é pra mim, não é meu, e eu não quero. E sempre te acompanhando, sempre, sempre, sempre. Então, assim, não tem como não deixar de falar que a sua história motivou outras pessoas. Então, é por isso que às vezes a gente passa as dificuldades, né? Isso não tava no script. E você nem imaginava que eu lá
em Santa Catarina, assistia seus stories, seus vídeos, assistia você fazendo o seu tratamento, quando você teve que cortar o seu cabelo. Nossa, eu chorei litros. E eu imaginava que eu teria que cortar o meu também, e não precisou. Então, olha como que Deus é. Ele usou o seu problema para me ajudar. E hoje nós estamos aqui. É uma coisa que eu aprendi isso durante o tratamento, é que você é curada para curar. E prova disso é que a gente tem vivido, né? Tanto você quanto eu, a gente tem feito a obra, né? Feito o chamado, aceitado fazer o chamado. E aceitar fazer o chamado não é fácil, é muito desafiador. Mas a gente, como uma voz, a gente não pode se calar. A gente precisa falar o quanto Jesus cura, o quanto Jesus faz, o quanto Jesus transforma. Porque ouvir isso de você hoje é só confirmação de falar assim, filha, tá tudo certo, ó, tá vendo? Tem pessoas sendo alcançadas. Tá, tem. Né? Nem todas vão chegar até a mim e falar, ó, fui alcançado por ouvido seu. Mas eu sei, porque sei que cada vídeo, que cada palavra, por mais... E a gente estava conversando isso no início, né? Porque eu sou muito envergonhada ainda para aparecer nos vídeos. Mas tem alcançado vidas. Sim, e tem curado. E tem de verdade, porque talvez... Se eu não tivesse olhado a tua situação, porque a gente se conheceu aqui na igreja e as duas estavam bem. E teve muitos momentos também que me emocionei ali na tua história. Quando a igreja foi na sua casa. Foi lindo demais. Em peso. Aquilo ali me emocionou demais. De um jeito. E eu lá sozinha, sem ninguém. Eu falava, meu Deus, qual é o plano pra mim? E eu olhava, aquilo me dava força, parecia que era comigo. Então, todos os momentos que eu via você passar, me dava um fôlego, sabe? De calma, vai dar certo. E aí, quando você começou a postar que tava melhorando, que o médico já tava te dando ok, eu fico assim, ó, que legal. E eu esqueci o meu problema. E focava no seu, e na sua cura, no seu milagre. E quando eu vim pra cá, eu queria te ver, porque eu queria... presenciar o milagre. Eu falo não a mesma só coisa. Eu falo a mesma coisa. Eu tô diante de um milagre vivo. Então, se alguma vez a gente questiona se Deus faz ou não, é olhar para você e ver o quanto Deus cura, o quanto Deus faz. E da onde Deus nos tira, né? Nos tira. Deus me tirou lá do lamaçal, lá da sujeira, lá do pecado, lá do mundo. E me trouxe perto dele, né? Leslie, deixa eu te falar uma coisa. A gente sabe que Deus não põe enfermidade em ninguém, que Deus não tem pacto com a morte, não tem pacto com a doença. A gente sabe disso, a gente tem isso muito vivo dentro de nós. Sim. Mas nós sabemos também que tem coisas que nós passamos na vida que são consequências das nossas escolhas, tá tudo certo, mas que faz a gente mudar tudo. O que mudou pra você? Mudou de dentro pra fora, né? Primeiro começou a mudar lá dentro. A maneira de eu enxergar a vida. Eu não olhava para o céu e via Jesus e via Deus. Eu olhava para o céu e via nuvens e céu, só. Hoje eu consigo contemplar as pequenas coisas, né? Eu olho uma árvore e vejo Jesus nela. Eu olho uma pessoa e vejo Jesus. E até as pessoas ruins. Eu consigo olhar e falar aquela pessoa onde ela foi uma criança, ela foi amamentada, ela teve uma família e talvez ela está naquela situação porque não teve uma estrutura, né? Sim, de família, de uma base. Às vezes não conheceu Jesus. Então, hoje eu consigo ver Jesus em tudo. Coisa linda. E nas coisas ruins que acontecem na minha vida, eu também consigo ver Jesus. Porque o tanto que eu fui transformada, o tanto que eu amadureci. Amadureci como mãe, como mulher de Deus. Hoje eu sou uma pastora. Jesus... ele tinha um plano desde o começo. Eu entardeci o meu plano. Cada vez que eu era rebelde, que eu era negligente com a palavra, que eu não focava em Cristo, eu ia me afastando do propósito. Retrocede, né? Retrocedendo. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter essa noção que eu não quero mais retroceder. Não, e assim, o incrível de saber disso é que mesmo quando a gente é infiel, ele é fiel a nós. Exatamente. Né? Porque... mesmo no meio do caos, ele nunca nos abandona. E eu vivi isso assim, você também, plenamente. Mesmo com tudo dizendo não, com tudo se perdendo, com tudo, com a possibilidade de não ter vida. O Senhor falava ali, vai ter vida sim, tem vida, tem saúde, tem milagre, tem tudo. E quantas pessoas que a gente não imagina, que olhou para nós e falou, só tá de pé porque você ficou de pé. Eu posso dizer que eu fiquei de pé porque você ficou de pé. Porque eu olhava todos os dias seus stories.
Você pode conferir lá que tem lá meu visualização minha lá. E aí, Deus me deu uma palavra. Lá em Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra, com a destra da minha justiça. Essa palavra foi uma palavra que me deixou bem assim, nos momentos sempre de tristeza, nos momentos que eu achava que não ia dar certo. Era uma palavra que me mantinha de pé, sabe? Não temas, não temas, sempre não temas, não tenha medo, eu sou contigo, não temas. Porque a gente fica com medo, né? Sim, muito medo. Deixar os filhos, deixar marido, deixar casa, deixar... Eu creio que assim, não é errado você ter o medo. O que você não pode deixar é o medo te consumir. Porque paralisar. O medo, ele faz isso, ele paralisa. Sentir medo é uma emoção, né? Faz parte das nossas emoções. Mas o que faz a diferença é a forma que a gente se posiciona nela. É verdade. Que nem você se posicionou, você recebeu o diagnóstico, você se desequilibrou. Eu fugi do hospital, tá? Meu Deus! Eu fugi do hospital. Assinei o termo, o médico falou, você tá com hemorragia, você precisa fazer transfusão de sangue. Eu, não, eu quero ir embora. Medo desesperador de morrer. E aí depois eu descobri que tá tudo bem. Eu tenho que passar o processo. E fiquei 1 ano na fila de espera da cirurgia, porque eu fugi do hospital. Então, assim, era o medo, me paralisou. Aí depois que eu descobri que eu tava no melhor lugar, que Deus ia preparar os melhores médicos, o melhor tratamento, e eu fui acalmando meu coração, e aí eu descobri assim, não, mas se eu tiver que ir pra glória, eu vou. Vai ser agora, vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã. Não precisa ter medo. É verdade. Mas quando a gente tem medo é porque a gente não tem a certeza de onde a gente vai. Depois que a gente tem a certeza, a gente perde esse medo, sabe? O medo é a ausência de fé, né? A ausência de fé. Assim. O medo realmente, quando ele vem e ele te assombra, ele te engole. Exatamente. É falta de fé, assim, né? A ausência da fé. A ausência da né? fé. E uma coisa que eu aprendi, eu nunca mais esqueço, todas as vezes que o medo se aproxima, eu sempre lembro. A fé é o que agrada o coração de Deus, então eu preciso ter fé. Preciso. Eu preciso ter fé. E aí, durante esse processo, meu pastor, eu falava assim, pastor, o meu pastor, ele sempre foi pra frente, assim, de palavras boas, né? E aí eu falava, pastor, eu vou morrer. Aí ele falava assim, Leslie, você acha que se você fosse morrer, eu ia colocar você no líder de missões? Na época eu era líder de missões. Aí eu assim, pastor? Ele, claro que não, você não vai morrer, fique em paz. Aí passava um tempo, aí eu, pastor, Deus te mostrou alguma coisa? Eu vou morrer? E aí ele, não, Leslie, você não vai morrer. Tudo que você tá passando é para o seu crescimento. Deus tem um propósito para você. Aí eu fiz a cirurgia, e aí passou um tempo, nós fomos ungidos pastores. Então, assim, eu precisei passar o processo para entender o plano perfeito e falar, não, a partir de hoje eu vivo para Cristo. Agora pode vir problema, pode vir a situação, eu confio no Senhor, independente do que aconteça. E fala um pouquinho pra gente esse propósito novo aí, de trabalhar com pessoas, de pastorear pessoas. Eu sei que é desafiador. Não é fácil. Nós somos pastores auxiliares, eu e meu esposo, né? A gente auxilia o pastor na igreja. Não é fácil, tá? Olha, hoje eu estando do outro lado, eu sei o tanto é difícil ser pastor, porque é difícil demais lidar com pessoas. Eu era uma ovelha rebelde, hoje eu vejo como eu era rebelde, né? Coitados dos meus pastores. Mas eu tenho essa consciência e é difícil, não é fácil, mas vai valer a pena. Sempre vale a pena, né? Vai valer a pena. Ganhar almas para Cristo vale muito a pena. Amém, coisa linda. Eu fico muito feliz com isso, assim, de poder compartilhar vida com você. É muito incrível a gente poder compartilhar a vida, né? E olhar para você presenciar a grandeza de Deus e a bondade de Deus. Né? E eu também tô feliz de estar aqui com você. Isso é muito bom. Mas deixa pra gente, né, pra quem tá vendo esse vídeo, uma mensagem de fé, esperança pra pessoa que talvez recebeu um diagnóstico agora de qualquer tipo de enfermidade, que acha que não vai conseguir, ou que tá com desafios na família, né? Fala pra essas pessoas o que realmente precisa pra continuar. O que eu deixo é que Deus, ele dá aquela paz, né, que excede o entendimento.
quando eu descobri qual era a paz que excede todo entendimento, é aquela paz que você tá vivendo tudo ao contrário. O diagnóstico, a vida, a saúde, o financeiro, pode estar tudo ao contrário do que a gente gostaria. Mas é você ter aquela paz de Deus que excede todo entendimento, é você poder dormir no seu travesseiro em paz e dizer assim, não importa o que aconteça, né? O que eu carrego é muito maior do que aquilo que está acontecendo. Jesus é muito maior do que qualquer enfermidade. E se no caso que nós passamos, e a quem está passando por uma enfermidade, está no propósito de Deus, foca em Cristo que a cura vem. Através da fé, Jesus ainda continua curando, Jesus continua libertando, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, ele é eternamente. E aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai conosco. Então nem precisa dizer mais nada, é só... É sobre isso. Continua firme na presença do Senhor. Obrigada. E é isso. E não desiste dos seus sonhos. E nem dos seus projetos. Porque se Deus colocou o sonho no seu coração, é porque Ele vai te dar o sustento para manter ele. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. E vamos tomar nosso café. Vamos tomar um café.